E, Aloysio, a gente recentemente teve uma outra live também sobre gnosticismo. E eu estou dizendo isso porque quando a gente falou, ó, a gente vai entrevistar o Luiz, vai bater um papo com ele e tal, para o Otávio, que é quem trabalha aqui com a gente, né, e faz as descrições, a gente falou, ó, vai falar sobre o martinismo é a mística judaico-cristã, mas a gente não falou disso já? Não, não, é diferente. Então, dentro da tua visão, tem similaridade com o gnosticismo? Se Tem. ensina alguma coisa do gnosticismo no martinismo? Não. Vamos lá. Tem similaridade. Tem duas similaridades, tá? A interpretação de Martinez de Pasquali dos livros da Torá, que a gente chama de Midrash, tem um sabor gnóstico. Não estou dizendo que é gnóstico, mas tem um sabor gnóstico. Porque Pasquali ensina que esse mundo que existe, esse universo que nós vivemos, ele foi criado para conter espíritos, seres emanados da divindade, que resolveram fazer aquilo para o qual eles não estavam destinados. Então eles tinham uma determinada função na ordem cósmica, eles resolvem fazer outra coisa, isso causa um desequilíbrio na ordem cósmica, o mundo meio que entorta, e aí a divindade cria esse mundo material para deixar esses espíritos aqui um tempo guardadinhos, tá? Eu estou simplificando muito, mas guardadinhos aqui, até que ele pudesse resolver a situação. E ele resolve a situação criando Adão, só que Adão faz a mesma coisa, inspirado por esses espíritos, e vem morar aqui. Tá? Isso lembra muito, muito o gnosticismo valentiniano, né? Que entende que esse mundo é uma prisão para as Uhum. almas. Né? As almas emanadas do verdadeiro Deus, mas que estão aprisionadas em corpos de carne neste mundo pelo demiurgo e Aldabaoth. Então, assim, tem um sabor, né? Não estou dizendo que seja a mesma coisa. Tanto que eu sempre digo que tem muito menos cabala em Martinez de Pasquali do que gnosticismo. Tá? Então, essa é a primeira similaridade. A segunda similaridade é que Papos, que era amigo da galera, também era amigo de um cara chamado Júlio do Anel, que numa sessão espírita, na casa de uma teosofista, a duquesa de Pomar, vê a manifestação de espíritos de antigos cátaros. E esses espíritos falam: você é o nosso novo patriarca, você vai fundar a igreja gnóstica. E o Júlio do Anel, então, funda a igreja gnóstica universal. E como ele era amigo do Papos, o Papo se empolgou e falou: então essa vai ser a igreja oficial do martinismo. Porque havia muitos martinistas que estavam sendo impedidos de frequentar a igreja católica. E muitos deles eram católicos. Eles foram meio que excomungados, não que tenha tido uma bula de excomunhão, mas os padres começaram a hostilizar os caras. Então, muitos desses martinistas encontraram abrigo na igreja gnóstica. Depois, com o passar dos anos, percebeu-se que não era legal misturar religião com uma organização iniciática, porque a igreja agnóstica é religiosa. Então, houve daí depois uma separação amigável, mas a igreja agnóstica, ela até hoje, ela tem relações muito próximas com a ordem martinista. Então, é muito comum a pessoa ser membro das duas coisas. Então, a gente tem essas duas similaridades, uma filosófica e uma histórica. No nosso caso, que eu sei que seria a pergunta que viria depois, vocês trabalham com a igreja agnóstica? Sim. Mas embora nós tenhamos sucessão apostólica valentiniana, a gente trabalha com um veio otimista da gnose. Ou seja, a gente não vê esse mundo como uma prisão, não vê essa nossa existência física como uma prisão, mas sim como uma bênção, uma experiência maravilhosa que nós estamos tendo enquanto seres espirituais sonhando nesse mundo material. E então, acho que a nossa visão de gnosticismo otimista é muito parecida com o hermetismo. Porque o que faz assim o hermetismo do gnosticismo do ponto de vista de cosmogonia variar muito é a visão pessimista ou otimista do porquê nós estamos aqui. Acho que eu respondi essa pergunta. Sim, com certeza. Isso faz toda a E diferença, né, cara? Porque tem uma visão mesmo de que acho que quando você pensa que você está preso aqui na carne, é difícil a sua vida não se tornar miserável, né?
Amarga, azeda, né? Porque aí fica aquela coisa, eu tô preso. Aí eu sei que tem gente que brinca, mas a gente fala, eu não quero reencarnar aqui, isso aqui é uma prisão, isso aqui é horrível. E aí eu acho que traz uma visão da vida. Claro, né, a gente não está vivendo num planeta perfeito, com pessoas perfeitas, mas nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma tendência a olhar para o pior e deixar o pior ressaltar aos nossos olhos. Tem um livro, cara, que eu sempre indico aqui para todo mundo, chama Factfulness, que é um livro que o autor ele mostra fatos que mostram que hoje o mundo que a gente vive é muito melhor do que o mundo de anos atrás. Que o mundo vem melhorando. Por mais que, aparece uma guerra aqui, aparece uma guerra ali. A gente parece que teve um período na história da humanidade que a gente ficou 100 anos sem ter uma guerra registrada. Mas o resto a gente sempre teve guerra o tempo todo. Então, aí toda vez que apita uma guerra, alguém vem aqui no canal, tá vendo, Léo? O mundo tá uma guerra. Cara, tem guerra, tem toda hora. O mundo vai acabar. Teve duas grandes antes de você nascer, que foi o mundo inteiro, inclusive. E hoje é muito mais difícil o negócio desse acontecer. Esse livro é legal porque ele mostra o quanto a gente tem uma visão distorcida do mundo. E ele começa com um questionário de múltiplas escolhas que você vai fazendo. E depois, quando você vê as respostas, você percebe o quanto a gente está viciado a olhar para o mundo com um olhar ruim. Então, o número de analfabetos no mundo... Aí você vai lá e coloca um negócio tipo, sei lá, 30%, 40%, é muito pequeno. O número de mulheres formadas em universidades é muito maior que o de homens. Coisas que a gente às vezes não tem essa noção, mas é fato. Ele traz esses dados e ele mostra que um macaco fazendo esse teste acerta mais do que a gente. O macaco vai melhor do que a gente, que não sabe o que está respondendo, responde melhor do que a gente, que está viciado nessa visão. Então, eu acho que essa ideia que a gente acaba tendo, e que em algumas tradições ela é reforçada, eu até acho ela meio perigosa. Porque por mais que você possa acreditar que está numa prisão, mas você está aqui. E você tem que viver, e você tem que continuar, você tem que seguir. E aí ter essa visão, eu acho, para mim, né? E tanto que eu já passei por tantos lugares, que eu já vi tantas coisas, eu acho uma visão perigosa, porque ela é uma visão não só pessimista, mas ela muitas vezes é uma visão derrotista. Eu concordo contigo, eu acho que ela não é saudável. E, enfim, a gente já enfrenta tantos desafios, tantos problemas. Para que ter uma filosofia de vida amarga e amargurada, né? Uhum. Então é por isso que as nossas organizações martinistas são irmãs, né, de um veio da igreja agnóstica que é otimista, não é pessimista, não vê esse mundo como uma maldição, e sim como uma bênção. E aí vem a minha dúvida. Você citou, quando a gente estava falando dessa comparação, citou o Midrash, que é talvez um ponto fundamental ali, não sei se esse, mas enfim, toda a interpretação, que traz uma visão pessimista, fazendo até alusão a um veio pessimista do gnosticismo. Mas então, enquanto prática, não se tem isso como algo... Não, existe uma reinterpretação? Como é que é isso? Não, é que é como o Léo falou, né? Nós temos uma tendência, enquanto seres humanos, a ter um olhar pessimista sobre as coisas. A gente procura problema onde não tem, né? Uhum. Há uma maneira muito bonita de interpretar esse Midrash, essa história, no sentido de que onde há um problema, Deus está tentando consertar o tempo todo. Então não há uma punição, né? Há um tratamento, uma terapia. Então, ao contrário da visão cristã tradicional, em que houve a queda dos anjos e esses anjos estão condenados ao fogo do inferno por toda a eternidade, não, Deus só pegou esses espíritos que saíram dos trilhos da ordem cósmica e pôs num cantinho para, peraí, a gente já vai cuidar disso daqui. Aí depois deu errado com a gente, mas peraí, vou pôr num cantinho aqui também para resolver. Aí ele manda o reparador, Yeshua, e as coisas vão voltando, né, no seu trilho original. Uma ideia muito interessante de busca pelo centro, que é sendo aqui tautológico, central no ocultismo. Né? Quando eu saio do centro, eu me desequilibro. E há um esforço da criação, da divindade, a sempre voltar para esse centro. Então é uma visão muito otimista. Olhada dessa maneira. Claro, se eu quiser, eu posso. Meu Deus, somos seres caídos, amaldiçoados. Mas eu não gosto de pensar assim, e eu não vejo esse pessoal aí do final do século XIX pensando assim.
Era um pessoal de bem com a vida. Né? Se eles morassem em São Paulo de hoje em dia, eles estariam na Vila Madalena batendo papo. Então, eles não eram pessoas que viviam como se o mundo fosse assim um fardo a se carregar, né? E essa nossa visão tem mesmo muito a ver com essas pesquisas históricas. Quem eram essas pessoas? Né? Como é que elas tentavam viver a vida delas? E aí não bate com essa visão amarga, amargurada e azeda da vida.